Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã, o sua FM 106,9. Para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e nós vamos falar sobre o 15 de outubro, que vai ser o dia do professor e a arte de ensinar. Nós estamos com a professora Maria Leontina Pereira Gomes Lobato, que vai falar em nome dos professores e falar um pouquinho desse trabalho, dessa dedicação. Professora Maria Leontina, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Moreira. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, por estar aqui. É sempre muito bom compartilhar conhecimentos e falar da minha área de atuação, melhor ainda. E a comemoração do Dia dos Professores acontece em todo o país no dia 12 de outubro, reconhecendo a grande importância desses profissionais para a formação do cidadão. A data comemorativa não é feriado nacional nem ponto facultativo, mas sim um feriado escolar. A definição da data ocorreu através do Decreto Federal número 52.682, de 14 de outubro de 1963. Professora Maria Leontina, o que significa esse reconhecimento? Então, é muito gratificante, saber que existe um dia, não é um feriado, mas é um dia de reconhecimento à nossa profissão, não é? Estamos aí ajudando, facilitando o conhecimento das crianças, jovens, adolescentes, adultos. A gente está dando uma luz para essas crianças, para os nossos alunos de um modo geral. Então, é muito bacana a gente saber que tem um dia desse reconhecimento. Assim, todo mundo já sabe que é o dia do professor, né? Isso é muito bacana também. Agora, melhor definição, o que é ser professor? É compartilhar conhecimento, é fazer o outro crescer, propagar informação, é pegar na mão, é conduzir, né? É a gente se doar, né? O professor se doa, enfrenta os seus obstáculos, os obstáculos do seu aluno, não é? Porque às vezes são muitos percalços durante uma aula, às vezes a gente planeja uma aula, a aula acaba não saindo daquela forma que a gente precisava por causa de alguns obstáculos que a gente tem na sala, a gente saber contornar isso tudo. Às vezes, professor um pouco de tudo, né? Aí, quando a gente dá aula para as criancinhas, para os pequenininhos, eles costumam chamar a gente de mãe na sala, que realmente ali a gente costuma ser até mãe, até pai tia, mesmo. Né? Tia, posso te chamar de tia? Pode. Se meus alunos gostam de me chamar de tia, também gosto disso. Demonstra um certo vínculo afetivo, né? Uma afinidade. Uma afinidade. Então, o professor, assim, ele é aquele... É o fio condutor do aprendizado do aluno. Perfeito. Agora, a profissão é uma das mais antigas do mundo, né? É verdade. Então, desde que o homem existe, né, que existe, não instituído como professor, mas existe esse passar o conhecimento, né? Na Roma Antiga, era o papel dos retores, né, que andavam pelas ruas, pelas cidades, levando conhecimento e recebendo algum dinheiro em troca. Já na Esparta, cada criança ficava por conta de um adulto, que era como se fosse o mentor daquela criança, né? Em Atenas, o serviço também era gratuito. Em Atenas, o serviço era gratuito, mas era delegado a algumas pessoas mais velhas, mais experientes, né? Já no Brasil, depois que deixou de ser instituído os jesuítas, né, como educadores no Brasil, criou-se a primeira escola em Niterói. Então, foi instituída a partir de 1835. Mas, desde que o homem existe esse lance de passar o conhecimento. O Platão, o Aristóteles, né, um discípulo do outro. Então, assim, é muito antigo mesmo. E podemos até entender que ensinar também é uma arte, não é? Uma arte. E uma arte ousada, não é? Porque eu brinco que depois que a gente passa ali nos umbrais da porta da sala de aula, a gente deixa os problemas da gente ali, não é? Porque às vezes você tem que ser um artista, não é? Você tem que se despir das suas convicções ou das suas crenças para você enxergar o outro, não é? Dos seus problemas também, a gente tem que se despir dos problemas. Ninguém vai para a sala de aula com problema, mas você tem que deixar os problemas onde eles estão, não é? Então você chega lá, os alunos estão te esperando por inteiro. Você tem que estar inteiro para isso. E muitas das vezes o professor, ele não pode levar os problemas, mas vai enfrentar muitos problemas, né? Vai enfrentar, vai absorver, vai levar para casa, vai atrapalhar a vida dele, porque isso é ser professor, né? A gente tem, como a gente falou, esse vínculo afetivo, isso é muito forte, porque é um contato diário com os alunos, né? A gente passa com eles ali um tempo que às vezes familiares não têm o tempo com a gente, com eles. E eles se abrem com a gente de uma forma que às vezes também eles não se abrem com outra pessoa da família, né? Isso é muito bacana. E a gente acaba sendo, assim, um pouco mais responsável por essas crianças e adolescentes. E construir conhecimentos é de grande responsabilidade, né?
garantir uma educação de qualidade, né? Hoje a gente está vivendo uma época, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas de um conhecimento superficial, né? Às vezes as crianças, os adolescentes, eles acreditam que estudam lá no Instagram, num videozinho do YouTube ou em qualquer outro canal alternativo. E agora a inteligência artificial também, né? Que dá toda a resposta daquilo ali, o menino não tem que usar a Barça para copiar, não é igual a gente fazia. Então, assim, cria aquele conhecimento, mas muito superficial, nada aprofundado. E a gente precisa entrar nesse embate, né? De aprofundar conhecimento, porque é isso que a vida exige. Perfeito. E, na verdade, para se tornar professor, são várias etapas, né? Aquele que já tem essa aptidão, que tem essa identificação, já começa a preparar desde cedo, não é? Na verdade, assim, acho que a gente já sente, né, que a gente quer ser professor. Porque é uma coisa, como já falamos, uma profissão, como tantas outras, né, que a gente faz por amor, não é? A gente tem amor, a gente cria um vínculo afetivo, não só com as crianças ali, né, com o corpo discente, mas com a casa, a escola, né? Que ele passa a ser a segunda casa da gente, aquela estrutura, não é? Aquele montoeira de tijolo e pedra ali, que ele passa a ser um pouco da gente também. E a gente já tem esse dom, né? Eu fui despertada para ser professora quando eu estava no Ensino Fundamental 2, com uma professora que eu tive, que ela se engajava muito, ela buscava o aluno, ela ia atrás, ela corria atrás do saber para aquele menino, sabe? Ela dava uma aula diferenciada para cada pessoa que precisasse. Então, isso me motivou muito, sabe? A ser dessa forma, né? Você entender as dificuldades de cada um, as necessidades de cada um, o tempo de cada um, não é? Então, a gente já começa a se preparar bem cedo mesmo. E nessa formação aí, o professor também nunca para de estudar, né? Não pode, né? A gente tem que estar sempre atualizado, né? A sociedade muda o tempo todo, nós temos novos conhecimentos, novas metodologias de ensino a todo tempo, e a gente precisa estar participando de um congresso, de um evento para trocar experiências com outros profissionais da área, para a gente poder fazer essa reciclagem vez ou outra, né? Assim, vez em sempre, né? Porque para a gente, o aluno sempre chega novo. O 6º ano desse ano não é o mesmo do ano passado, não vai ser o mesmo do ano que vem. Então, o aluno ele é sempre novo. Então, a minha aula também não pode ser a mesma, né? Então, a gente tem que estar sempre inovando para poder garantir essa educação de qualidade e garantir que os alunos atentem para a aula, né? Não fique aquela aula morna, não é que você não consegue aguçar a curiosidade do aluno, não consegue pegar a atenção dele, né? Trazê-lo para a aula. Envolver, né? É, isso aí. O professor adquire conhecimento e repassa conhecimento. Repassa conhecimento, né? Assim, é como se a gente fosse ponte, né? A gente se faz ponte para que os alunos atravessem. Porque conhecimento, informação, ele busca nas redes sociais, ele busca na internet. Mas o conhecimento passado com essa humanidade, né? Debruçar em cima de um aluno, entender o problema, entender o meio como que ele aprende, como é que ele vai conseguir aprender aquele conteúdo ali, traçar estratégias diferentes, estratégias novas para que ele consiga aprender, não aprendeu só lendo, vamos escrever, vamos fazer esquema, fazer mapa mental, vamos fazer anotação de tudo, vamos gravar aula e vamos ouvir, né? Porque o auditivo também ajuda muito. Então, assim, a gente tem que estar buscando isso sempre. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia, nós estamos conversando com a professora Maria Leontina e nós estamos destacando o Dia do Professor e também a arte de ensinar. Agora, interessante também é esse fator afetividade na aprendizagem, né? Então, eu falo que primeiro, para a gente ganhar o aluno, não é? Você conquistar o aluno para sua matéria, para o aluno aprender a matemática, você tem que enxergar o ser humano que está por trás daquele aluno, não é? Muito mais fácil. Quando você compreende o aluno, você entende a necessidade dele, você já conhece um pouco da vida dele, né, da sua vida social, às vezes algum percalço que ele atravessa, né, às vezes alguma dificuldade que ele tem de aprendizado mesmo, ou de vida social, e você consegue trazer aquilo para o lado afetivo. Então, você acaba enredando o aluno, né, de uma forma assim, que ele percebe que não é só um ensinar matemática, ou ler um livro, ensinar a língua portuguesa, ou ensinar os pontos cardeais, mas que você se preocupa com ele em diversos setores, né? Você se preocupa com o bem-estar dele, não só na escola, né? Então, quando você cria esse vínculo afetivo, a gente consegue trazer ele mais para perto, quando a gente estreita esses laços. E falar em estreitar laços é falar de amor, né? Pesquisas confirmam que
que a grande maioria dos professores exerce a profissão por amor, diferenciando de outras profissões. É verdade. Eu costumo dizer assim, que nem é uma profissão. Ser professor é muito mais, você vai além. Porque, por exemplo, você trabalha num banco, você carimba cheque, ou você troca notas. Isso é uma coisa assim, mecânico, né? Não desfazendo de nenhuma profissão. Mas o professor... Muito trivial, né? Muito trivial. O professor não, o professor é cada dia uma dificuldade diferente. Cada dia, cada aluno, cada abordagem, cada aula é um meandro diferente que ele percorre, um caminho diferente para atingir aquele aluno. E às vezes, como eu te disse, a aula foge do que foi o script, né? Às vezes você não dá aquela aula que você planejou. Você dá uma aula em cima de algum outro problema que aconteceu na sala, porque você está ali também não só para ensinar matemática, português, geografia e história, você está ali também para educar o ser humano. Não é? É educação que ele leva para a vida. Esses meninos, esses alunos, eles carregam um pouco do professor. O Ziraldo tem uma entrevista dele que ele fala que todo professor marca o seu aluno. Alguns de forma positiva, outros de forma negativa, mas todo professor marca o aluno. Então, assim, a nossa tentativa é de marcar esses alunos de uma forma positiva, né? De um jeito bom, né? Eu, como trabalho, por exemplo, na literatura, que é muito humanas, falo com eles que a literatura é gravada no corpo, na alma, porque você leva com você. O conceito que você aprende ali, você carrega com você, mas não é só literatura, né? Nós temos o dom de ensinar e nós temos uma visão de mundo que a gente acaba compartilhando com os alunos e formando uma opinião que é nossa. A gente acaba incutindo isso neles, né? A gente é formador de opinião o tempo todo, né? O educador, ele é formador de opinião o tempo todo. Então, quer dizer que ele trabalha o tempo todo, não é? A gente, por exemplo, os alunos encontram a gente, professor, eu te vi em tal lugar. Tipo assim, será que seria plausível ele ter me visto em determinado lugar? Por isso que o professor não é qualquer profissão, né? A gente é educador o tempo todo, porque a gente não é só dador de aula. Passa a ser uma referência, né? A gente vira uma referência, e isso é perigoso, não é? A gente tem que... Todas as pessoas têm que, né, ter um crivo por onde passam as suas ações, mas o professor ainda mais, não é? Que como a gente é formador de opinião, não é? E aí os irmãos daqueles que são alunos da gente, eles já crescem vendo a gente, é professor do fulano. Então, tipo assim, a gente tem um público de um nível, por exemplo, jovem, mas a gente também tem um público que está vendo, vigiando, observando a gente. A gente é visualizado por esse público também infantil, não é? E nas últimas décadas temos observado que o mundo está em transformação e a educação também acompanha. Em termos da tecnologia e a educação. Então, as transformações sociais e tecnológicas afetam muito o ensino, a aprendizagem, né? Porque, às vezes, as crianças acham, elas entendem assim que, às vezes, não vão registrar o que foi dado na aula e depois vai pesquisar lá e vai achar aquilo ali e vai ensinar. Mas não é bem assim. Aquele conhecimento ali, como dissemos, é um conhecimento muito superficial. E outra coisa, não é... As coisas que estão em determinado site, eles não são totalmente plausíveis para determinada idade, não é? Não é toda pessoa que pode pesquisar e aprender sobre aquilo ali daquela forma. Nem sempre ali é a verdade também, né? Nem sempre é a verdade. Eu brinco com os meninos que qualquer pessoa pode escrever e postar qualquer coisa na internet, não é? Não é porque ele está lá com um estetoscópio e um jaleco branco que ele é médico, mas às vezes ele está oculto por trás da rede e aí ele acaba incentivando a pessoa a fazer uma coisa que não deveria, não é? Ou tomar uma determinada atitude que não deveria. E no quesito estudo é a mesma coisa. Aí o que a gente faz? A gente tem que, como já dizemos, né? A gente tem que se adequar para as novas tendências tecnológicas, né? Tentar trazer essa tecnologia para dentro da sala de aula, não é? E usar isso do jeito que nos for plausível para o momento. E conciliar com o advento das redes sociais, né? Sem as redes sociais, sem vídeo, sem um QR Code, sem um acesso à internet, a gente não consegue dar aula mais. Perfeito. Está tudo ali na palma da mão, né? Tudo na palma da mão. E aí a gente vai filtrando ali junto com o aluno, né? Perfeito. A qualidade do ensino hoje, o que nós podemos entender? Então, assim, quase 50% dos brasileiros acham o ensino ruim, regular e ruim, né? A gente vive numa sociedade hoje com conhecimentos muito rápidos, muito conhecimento para pouco tempo, não é? E às vezes isso acaba não sendo consolidado pelos alunos, não é? E às vezes os índices de medir esse nível de aprendizagem do Brasil, às vezes eles são um pouco
fajutos. Porque, por exemplo, às vezes o aluno ele sabe muito e na hora ele tem aquele bloqueio, aquela pressão psicológica e ele não consegue fazer nada, não é? Então, quer dizer, ele foi mal numa prova do governo que mede o nível de desempenho de determinada escola, de determinado estado, mas aquilo ali às vezes não é a verdade, não é? Às vezes a gente sabe que os alunos sabem mais do que eles conseguem demonstrar nos exames nacionais. Perfeito. E o nosso tempo realmente passou e diante de tantas lutas, transformações, avanços tecnológicos, o papel do professor continua sendo apresentar caminhos e possibilidades. Podemos, então, definir que o profissional da educação continuará tendo a responsabilidade de ser o principal agente da construção e transformação da sociedade. Isso mesmo. A escola, o professor, né, é o principal agente de transformação, porque o objetivo do aluno, às vezes, né, é mirar ele. Né? Às vezes, o objetivo do aluno é ser igual àquele professor. Então, a gente acaba sendo um espelho para esses. Parabéns pelo Dia do Professor, tá? E logicamente que é uma dedicação, é um amor, igual a gente lembrava aqui, né? Que continue sendo assim, né? Essa essência, essa realidade. Assim seja. Obrigada mesmo pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigada, né, por estar aqui representando a nossa classe. Muito bem, no entrevistado do dia, hoje nós conversamos com a professora Maria Leontina Pereira Gomes Lobato e o nosso tema, falando do 15 de outubro, que é o Dia do Professor e também a arte de ensinar. Para você, ouvinte da Mãe Uaçu, para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.